Circle of Inevitability, capítulo 1105. Esperando. Diante do ataque de Lumian, a demônia de cinza Judite sorriu serena e calmamente. O túnel fantasma onde ela estava localizada desabou sozinho, e junto com ela, antes que a espada da destruição pudesse atacar, caiu pedaço por pedaço como blocos de construção tombados, caindo em cascata como uma cachoeira. O desastre a engolfou preventivamente, tempestades de tempo e espaço a varreram, e só então surgiu a grande espada de chamas negras de Lumian. Quando esta área se dissolveu completamente no nada, a aterrorizante e indescritível turbulência espaço-temporal fluía caoticamente nas profundezas escuras. Em outro túnel fantasmagórico e escuro, a figura da Judite, a demônia de cinza, emergiu estranhamente. Ela estava claramente atrasando Lumian, impedindo-o de retornar ao mundo real. Lumian mudou de direção e deu mais um passo para chegar até a demônia de cinza, brandindo a espada da destruição. Reticências. Bem abaixo da árvore das sombras, o tronco marrom esverdeado da árvore das sombras estava completamente envolto em névoa branco-acinzentada. A casca manchada, os desejos estabelecidos e as cenas antigas gradualmente apresentaram uma textura fantasmagórica sob a erosão da névoa da história. O histórico retornará à história. Coisas abstratas podem se tornar substanciais e também podem ser definidas como conceitos puros. O Lorde dos Mistérios poderia transformar o verdadeiro em falso, e o falso em verdadeiro, sem que a distinção entre verdadeiro e falso fosse mais clara. Enquanto a névoa branco-acinzentada erodia continuamente a árvore das sombras, a figura do Senhor Tolo usando luvas pretas, segurando um cajado cravejado de estrelas e vestido com um sobretudo preto profundo apareceu de repente com uma sensação bruxuleante. O cajado repleto de estrelas se iluminou com uma luz brilhante. Em uma parte do mundo dos espelhos, o Senhor Tolo deu um passo, rapidamente se deslocando para além do que os olhos humanos normais poderiam capturar. Diante dele havia vários túneis fantasmas que haviam sido interrompidos, com uma escuridão total inundando a área destruída, bloqueando o caminho. O Senhor Tolo falou em voz baixa, num ritmo extremamente rápido: meu desejo é o estado original aqui restaurado. Após cada pronúncia, havia uma pausa, mas essa pausa não era óbvia e não afetava a rapidez da fala, apenas fazendo com que algumas sílabas parecessem vir de um lugar extremamente distante. Assim que a voz saiu, um milagre ocorreu. Aqueles túneis fantasmagóricos e escuros tornaram-se inteiros novamente, podendo ser percorridos livremente. Reticências. Vendo os túneis do espelho em formação de teia de aranha reparados com sucesso, o anjo vermelho Médici, encostado na borda da área traseira do espelho, pegou a maçã em sua mão e deu uma mordida sorridente. Médici, que já havia condensado uma armadura negra como ferro manchada de sangue, com defesa não muito inferior à dos Beyonders do mesmo nível do caminho do guerreiro, não se apressou em avançar. Em vez disso, continuou esperando em seu local original, aguardando potenciais mutações subsequentes e possíveis intrusos. Como caçador, uma das chaves para o sucesso era a paciência. Esperar pacientemente que a presa entrasse na armadilha, esperar que todas as variáveis e acidentes se revelassem, encontrar o verdadeiro ponto fraco e, então, desferir um golpe fatal para completar a colheita. Da última vez, Médici havia ignorado a possibilidade de Alista Tudor ter escolhido ativamente a loucura. Desta vez, ele não descartaria essas escolhas irracionais. Reticências. Lumian, com mais de 10 metros de altura, estava envolto em chamas violetas e vermelhas profundas, mas seu rosto mantinha uma forma humana, um lado brilhante, o outro bonito, com uma marca vermelha como sangue, semelhante a um espinho, em sua testa ameaçando explodir.
A demônia de cinza estava prestes a empregar seu truque habitual e desviar do ataque frontal do inimigo quando sua mente de repente tremeu. Ela imediatamente sentiu que o oponente era alto, majestoso, aterrorizante, forte e carismático, querendo involuntariamente se submeter. Ainda mais horripilante era a sensação de encarar a fonte, encarar uma divindade, encarar a personificação da destruição e do apocalipse. Isso fez com que seu corpo e mente perdessem brevemente a autoconsciência, incapazes de responder efetivamente a tempo. Aura do Conquistador. Lumian obteve o poder de conquista por meio de sacrifícios à Cidade da Calamidade, complementado com uma pitada de poder de conquista de qualidade Sefira. Agora, ele era um verdadeiro sacerdote da Cidade da Calamidade, o sumo sacerdote da essência da guerra. A demônia de cinza congelou no lugar. Os olhos negros como o ferro de Lumian, revelando regiões pálidas, cortaram a grande espada negra que ardia com o fogo da destruição. Simultaneamente, o mundo dos espelhos ao redor da demônia de cinza se fragmentou em todas as direções, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para a frente e para trás. Cada fragmento foi conquistado, como um soldado, transformando-se em grandes e pequenas flechas curtas compostas de chamas negras, contidas com violência e destruição, disparando em direção a Judite. Essas flechas densamente compactadas e impenetráveis pareciam tecer uma rede de destruição, com Judite como o enorme peixe preso nela. Bum! A espada da destruição atingiu o ombro da demônia de cinza, e as flechas curtas de chamas negras atingiram o alvo de todas as direções. Estalos soavam continuamente, e as substituições de espelho da demônia de cinza explodiam simultaneamente, sem exceção. Não apenas sua forma no espelho, mas também sua forma no mundo real foi afetada por abate e pela espada da destruição, que de repente irromperam em chamas negras e se transformaram em cinzas. Somente aqueles espelhos adormecidos que ela havia escondido em vários lugares, cortando a maioria de suas conexões místicas, foram poupados. E ela precisaria de um tempo considerável para ressuscitar através desses meios. Após derrotar a demônia de cinza, o corpo de Lumian encolheu de repente, a flâmula cor de sangue entre suas sobrancelhas gradualmente recuou, mas ainda parecia se contorcer. Ele não hesitou, nem considerou perseguir a demônia de cinza, querendo escapar imediatamente do mundo dos espelhos e então encontrar uma maneira de se reunir com Franca, Jena e os outros. Num instante, ele sentiu algo e lançou seu olhar em direção a um dos túneis ilusórios. Ele sentiu que a verdadeira segurança estava ali. A figura de Lumian tornou-se etérea, prestes a atravessar. Nesse momento, seus pensamentos abruptamente se endurecerão, e uma sensação escorregadia, porém maravilhosa, espalhou-se por sua superfície. Ele viu cabelos negros e grossos como serpentes emergindo do nada, enrolando-se ao redor dele, com suas pontas ora incrustadas com olhos pretos e brancos, ora ostentando cabeças de cobras venenosas, bocas ligeiramente abertas, línguas para fora. Lumian também viu que, sob o olhar daqueles olhos pretos e brancos, seu corpo havia se tornado branco acinzentado, transformando-se em pedra, incapaz de usar qualquer habilidade. Ele estava envolto em camadas de pelos negros, grossos, serpentinos, lisos e levemente úmidos, em seu estado de pedra. A única coisa que ele podia fazer agora era cometer suicídio. De repente, uma voz feminina gentil e suave, com um toque de riso, sussurrou em seu ouvido: "Estou esperando por você há muito tempo." Essa voz arranhou a alma de Lumian, fazendo com que todo o seu corpo coçasse e, mesmo petrificado, ele afundou nela, sem querer se libertar. Um nome surgiu espontaneamente em sua mente: Demônia Primordial Tique. Duas mãos brancas,
puras e delicadas se estenderam por trás e acariciaram gentilmente as bochechas de Lumiã. Essas belas mãos ainda não eram perfeitas, mas podiam evocar os desejos mais primitivos e intensos de qualquer um que as visse, impulsionando-os instantaneamente ao prazer celestial do qual nunca poderiam escapar. Apenas por serem vistas. Lumiã, em seu estado petrificado, foi igualmente afetado, sua mente quase completamente em branco. A razão pela qual não estava totalmente em branco era porque ele viu que seu eu no espelho também estava sendo arrastado para fora do esconderijo por aqueles pelos grossos, lisos e negros como os de uma serpente, seu corpo branco acinzentado, porque um corpo curvilíneo, gelado, mas inexplicavelmente ardente, estava pressionado contra suas costas. Aquele corpo abraçou seu rosto, arrastando-o com cabelos negros para mais fundo no mundo do espelho, rapidamente recuando para aquele mundo dos espelhos especial. O senhor tolo piscou para dentro desta área, bem a tempo de ver Lumiã sendo abraçado por trás por uma figura infinitamente charmosa e vagamente discernível no mundo dos espelhos especial, sendo arrastado para dentro. Seu sobretudo preto levantou-se de repente. Engano. Simultaneamente, uma figura de 12 metros de altura apareceu diante de Lumiã. Era uma mulher, usando um vestido aparentemente feito de ossos brancos, seu cabelo preto parecia o de serpentes gigantes venenosas, longo, grosso e liso, com cabeças de cobra nas pontas ou olhos pretos e brancos revirados, transformando tudo ao seu redor em pedra, liberando vários patógenos místicos. A beleza de seu semblante transcendera os limites humanos, alcançando um nível conceitual. Todos os seres vivos e todas as coisas ficariam fascinados e encantados com sua menor expressão, perpetuamente em êxtase. Até mesmo regras e conceitos pareciam relutantes em restringi-la, em se opor a ela. A enganação do senhor tolo fez efeito imediatamente, fazendo com que seus olhos azuis, como o oceano, como cristais preciosos, subitamente ficassem nublados. Mas seu charme não diminuiu pela metade, em vez disso, apresentou uma sedução diferente. Isso deixou o senhor tolo momentaneamente atordoado. Naquele instante de silêncio atordoante, a área fora do mundo dos espelhos especial, junto com a figura da demônia primordial Tique, moveu-se em direção ao apocalipse, condensando-se instantaneamente em uma escuridão excepcionalmente perigosa. Quando o senhor tolo fez seu próprio desejo e o satisfez, restaurando a cena original, a figura de Lumiã já havia desaparecido na região escura e profunda que representava o mundo dos espelhos especial. A figura cintilante do senhor tolo levantou o cajado estrelado em sua mão, materializando um céu noturno cheio de estrelas brilhantes diante dele. Essas estrelas rapidamente formaram uma chave direcional, semelhante a um sonho, abrindo à força a barreira do mundo dos espelhos especial, identificando a localização atual de Lumiã. Assim que o senhor tolo estava prestes a entrar, uma estranha onda negra surgiu de repente na borda daquela escuridão profunda, formando um fantasma anormalmente grande e extremamente distorcido que lembrava um humano, mas tinha muitas características não humanas. Esse fantasma olhou através da barreira do mundo dos espelhos especial, louco, mas incrivelmente silencioso, observando o senhor tolo, como se esperasse que ele chegasse. O senhor tolo parou devagar e observou o fantasma em silêncio. Em uma área espelhada não muito longe dali, o anjo vermelho Médici, encostado na superfície dura do espelho, levou a maçã vermelha em sua mão à boca e deu outra mordida. Em meio ao som nítido, ele murmurou suavemente: Tique realmente apareceu. Mas ela não é nada fraca. Na verdade, ela parece ainda mais forte. Ponto.